Olá! Seja bem-vindo ao canal Lições da Graça. Hoje, nossa lição é para ensiná-lo que você foi feito justo por Deus. Quando Adão pecou, por exemplo, nós pecamos com ele. Ele era o nosso representante, todos nós estávamos nele. Mas hoje o Senhor Jesus é o segundo Adão, o cabeça de uma nova raça. Quando cremos em Cristo, somos colocados nele, de forma que ele se torna o nosso representante. Se ele obedeceu, para Deus, é como se nós tivéssemos obedecido. Se ele venceu, a vitória é nossa também. Romanos 5,19. Deus quer que saibamos que, na cruz, o Senhor Jesus se tornou o que nós éramos para que possamos nos tornar o que ele é. Como o Senhor Jesus, que nunca cometeu pecado, tornou-se pecado. Ele recebeu o nosso pecado. Como nós, que nunca praticamos a justiça, tornamo-nos justos. Nós recebemos a justiça dele. Esta é a grande troca do Calvário. Quando Jesus recebeu o nosso pecado, Deus o julgou e o puniu. Quando recebemos Cristo como a nossa justiça, Deus nos abençoa. O Senhor não merecia se tornar pecado, e nós não merecemos ser feitos justos. Davi e Golias nos mostram esse princípio. Golias desafiou o exército de Israel, dizendo: escolham um para lutar comigo. O que vencer a luta, venceu a guerra. Quando Davi o venceu, a vitória não foi somente de Davi, mas de todo Israel. Davi e Golias eram representantes. O mesmo princípio se aplicava ao sumo sacerdote. Ele representava todo o povo diante de Deus. Se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e caísse morto ali, ele seria arrastado para fora e toda a nação saberia que Deus os havia rejeitado. Eles agora teriam um ano ruim, com derrota para os inimigos, seca e fome. Mas, quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos vivo, ele erguia sua mão para abençoar a nação e agora eles sabiam que Deus os havia aceitado e eles teriam um grande ano, com chuva e abundância. O que Deus estava dizendo é que, se o seu sumo sacerdote é bom, você estará bem. Quando o sumo sacerdote é aceito, nós somos aceitos também, e hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus. João diz que, como ele é, nós somos neste mundo. Se ele é aceito por Deus, nós também somos aceitos. Se ele é justo, nós também somos justos. Se ele é saudável, nós também somos neste mundo. Se ele é próspero, nós também somos. Se ele está debaixo do favor de Deus, nós também estamos. 1 João 4,17. Deus hoje não tem alternativa senão nos perdoar. Deus é bom, mas ele não nos perdoa por causa da sua bondade. Deus é misericordioso, mas a base do perdão não é a misericórdia. Deus nos perdoa com base na sua fidelidade e justiça. Deus poderia relacionar-se com você com base na misericórdia. O problema é que ele não é moralmente obrigado a ter misericórdia de ninguém. Romanos 9,15. Num certo dia, ele poderia dizer: chega de ter misericórdia, eu vou condená-lo. Na verdade, um dia, a misericórdia vai cessar e o juízo de Deus virá sobre este mundo. Então, para que tivéssemos segurança, ele assinou um documento, ele fez uma aliança. Deus pode escolher ter misericórdia de quem quiser e pelo tempo que quiser, mas ele não pode escolher entre ser ou não justo, cumprir ou não a sua palavra. Ele precisa ser justo, sempre ser fiel a tudo que disse. Deus não queria que vivêssemos inseguros, por isso ele fez a aliança. Ele não planejou que vivêssemos como muitos crentes, salvos num dia, no outro, não, estar bem com Deus hoje, amanhã não ter certeza. Ele fez uma aliança de que perdoaria as nossas iniquidades e dos nossos pecados jamais se lembraria. Ele faz isso porque é justo. É possível ter uma misericórdia injusta. Suponha que certo irmão tenha errado comigo e me roubado um dinheiro. Ele vem e me pede perdão, eu posso simplesmente perdoá-lo e esquecer o assunto. Nós fazemos assim porque não temos justiça em nós, por isso não podemos cobrar justiça sobre os outros. Esta é a razão por que perdoamos livremente. Mas não é assim com o juiz. Se esse irmão fosse levado ao juiz, ele não poderia ser simplesmente perdoado, o juiz exigiria o cumprimento da lei e o condenaria. Deus é o juiz,
e Ele não pode simplesmente esquecer o nosso pecado. O crime precisa ser punido. O problema é que Deus nos ama e não quer nos condenar, mas a sua justiça exige a condenação. Como conciliar o amor e a justiça? Ele mesmo veio e pagou pelo crime em nosso lugar. Assim, o perdão de Deus é baseado na sua justiça. Uma vez que a dívida foi paga, Ele não tem outra alternativa a não ser nos considerar inocentes, sem culpa. E Deus, por nos amar de tal modo, pagou o preço da nossa condenação. Ele é misericordioso, mas agora Ele nos perdoa porque é justo. A dívida foi paga. Ele não nos declara perdoados porque nos ama, mas porque é justo. Se o seu pecado já foi punido na cruz, Deus é justo em declarar você perdoado e justo. Se a sua enfermidade já foi levada na cruz, então Deus é justo em curá-lo. Esta é a base da nova aliança. Deus é justo e o justificador dos que têm fé em Jesus. Romanos 3:26. E quais são as cláusulas da nova aliança? Hebreus 8, de 7 a 12 diz: porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. O próprio Deus diz que a velha aliança tinha defeito. Deus achou defeito num sistema perfeito porque o seu povo é imperfeito. Agora, Deus faz uma nova aliança e Ele mesmo diz que cumprirá todas as cláusulas dessa aliança, e não há menção de condições impostas ao seu povo. Em primeiro lugar, Ele diz que vai escrever as suas leis em nosso coração. Eu gostaria de poder colocar dentro do meu filho o desejo de comer brócolis, mas não tenho esse poder. Deus, porém, pode e é exatamente isso que Ele fez, Ele colocou a sua lei dentro de nós. Hoje, nós temos no nosso coração o desejo de fazer a sua vontade. O problema da lei é que ela não muda o interior do homem. Ela toca apenas o exterior, e isso não satisfaz a Deus. Vamos usar o casamento como ilustração. Imagine que o meu casamento seja uma união segundo o princípio da lei. Eu chego até a minha esposa e digo os mandamentos da minha casa. Primeiro mandamento: e amarás o teu marido de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Segundo mandamento: farás comida todos os dias para o teu marido. Terceiro mandamento: beijarás o teu marido. Quarto mandamento: farás sexo com o teu marido. Certo dia, chego à minha casa, vejo o jantar pronto e fico contente. Então, pergunto à minha esposa: por que você fez o jantar? E ela diz: é o segundo mandamento. Eu até não queria fazer a comida, mas eu preciso cumprir o mandamento. Eu chego a ela e lhe peço um beijo. Ela prontamente me beija, dizendo que este é o terceiro mandamento. Eu fico confuso e lhe pergunto: você me ama? Claro, ela responde. Este é o primeiro mandamento, lembra? Creio que nenhum de nós gostaria de estar casado com uma mulher que nos beija ou faz sexo conosco porque a lei manda. Nós queremos ser amados. Agora imagine um casamento segundo a graça. Em vez de dar à minha esposa mandamentos, eu decido conquistar o coração dela mostrando-lhe o quanto eu a amo. Eu trabalho e faço todo o sacrifício para que ela seja suprida e feliz. Num dia, eu chego à minha casa e a comida não foi feita. Imediatamente, eu saio para comprar comida, mas como não tem restaurante aberto, eu compro os ingredientes e eu mesmo cozinho para ela. No fim, eu lhe pergunto: você me ama? E ela responde: como posso não amar?
Você me ama tanto que me conquistou com tanto carinho e dedicação. A velha aliança é: e amarás o Senhor teu Deus, mas a nova aliança é: e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Hoje, o nosso amor é uma resposta ao amor dele por nós. 1 João 4,19. A segunda cláusula da nova aliança é: e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é uma afirmação poderosa, pois, se estivermos doentes, ele será o nosso Deus e nós teremos cura; se estivermos necessitados, ele será o nosso Deus e nós teremos plena provisão. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o seu nome seria Salvador, literalmente Yeshua. Não é que ele veio nos ensinar um caminho de como ser salvo, ele veio para nos salvar. Ele mesmo é a nossa salvação. Esta é uma das diferenças entre a lei e a graça. Quando pregamos a lei, nós dizemos às pessoas o que elas precisam fazer, mas quando pregamos a graça, nós falamos do que o Senhor faz por nós. Quando temos uma crise no casamento, nós não pensamos que precisamos de um Salvador, mas presumimos que devemos aprender como nós mesmos podemos salvar o nosso casamento. É por isso que muitos pastores pregam um tipo de autoajuda: e se você está em crise no casamento, eu vou ensinar-lhe 7 passos de como salvá-lo, 10 passos de como ter uma união feliz. Tudo isso é o que você mesmo pode fazer, mas viver na graça significa crer que ele vai nos tirar do buraco. Imagine uma pessoa que está se afogando. Você a vê e então lhe atira um livro, dizendo: pegue aí. Este é meu último livro, Como Aprender a Nadar em 5 lições. O que ele precisa é de um Salvador que o tire da água e o leve para um lugar seguro, mas tudo o que muitos oferecem são regras para que a própria pessoa se salve. Muitos buscam métodos, mas Deus nos dá Cristo. Sempre associamos salvação a ser salvo do inferno e da condenação, mas a palavra salvação é sozo, e ela significa muito mais do que isso. Nós podemos ser salvos de uma enfermidade, de uma vida de pobreza e, claro, de um casamento ruim. Entretanto, ele não nos salva destruindo o casamento, mas mudando a nossa sorte. O nosso Salvador quer nos salvar de tudo isso. A terceira cláusula é que todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. O conhecimento de Deus hoje é intuitivo dentro de nós. Podemos ter comunhão com Ele em nosso espírito. Não importa se somos crianças ou velhos, cultos ou iletrados, todos podemos conhecer a Deus. Por fim, na última cláusula da nova aliança, o Senhor diz: para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta é a cláusula que torna possível todas as outras. Debaixo da lei, o Senhor disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração, mas agora ele não se lembra mais dos nossos pecados. Enquanto Deus se lembra, ele julga, mas agora não há mais lembrança de nenhum dos nossos pecados. Isso significa que não há mais condenação sobre nós e nem sobre os nossos filhos e netos. Êxodo 25 diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Na velha aliança, os sacrifícios de sangue de animais cobriam os pecados dos filhos de Israel durante um ano apenas. O processo precisava ser repetido a cada ano, Hebreus 10:3. Mas agora o sangue de Jesus removeu os pecados, passados, presentes e futuros, dos crentes, completa e perfeitamente, de uma vez por todas, Hebreus 10:11-12. Qual é a parte do homem na nova aliança? Ele não precisa fazer coisa alguma, apenas crer. O justo viverá pela fé. Por que muitos não conseguem crer que a lei foi escrita em nosso coração? Por que não conseguem crer que Deus é o seu Deus no meio da necessidade? Por que pensam que não podem conhecer o Senhor? Tudo isso é porque não creem que o Senhor se esqueceu do seu pecado. Infelizmente, muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação, acreditando que o seu pecado está sempre diante de Deus. Por causa disso, vivem na expectativa do juízo, e não na expectativa da bênção. Muitos ainda se achegam a Deus na posição de pecadores, mas você hoje foi declarado justo. Certa vez, o Senhor contou uma parábola falando do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé,
orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto não está ensinando como se relacionar com Deus hoje, mas a maneira de ser salvo. Quem será salvo é aquele que atende ao apelo e vem à frente chorando, batendo a mão no peito e pedindo misericórdia ao Senhor porque reconhece que é um pecador. Entretanto, depois que você é salvo, vai continuar orando assim? Claro que não. Muitos de nós, depois de salvos, continuamos orando como se não fossemos justos. Então, alguém diz: mas está escrito, foi Jesus que disse. Não. Esta foi a sua oração no primeiro dia. Depois que você fez a oração do pecador, você se tornou filho. Se você orar hoje da posição de um pecador, Deus não o ouvirá. Ore como filho: Pai, eu sou seu filho e sou co-herdeiro com Cristo. Fui justificado pela fé e hoje tenho a justiça de Cristo. Meus pecados foram todos cancelados e o Senhor não se lembra de nenhum deles. Esta é uma oração poderosa, porque honra a aliança. Deus é seu Pai. Você é filho e herdeiro. Você não é herdeiro porque se comporta bem, você é herdeiro porque é filho. Muitos não conseguem ter esperança por causa do medo da condenação e da ira de Deus. Mas a verdade é que, sobre nós, não há mais condenação, e o Senhor jurou que não mais se iraria contra nós. Em Isaías 59:4 está escrito: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. A nossa expectativa não é baseada em algo vago e nem é um tipo de salto no escuro, mas está firmada na fidelidade de Deus em sua aliança. O Senhor se comprometeu a nos dar um grande futuro por causa da nova aliança. Em Jeremias 32:40 o Senhor disse: e farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aqui chegamos ao fim da nossa lição. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe a mensagem com outros. Até o próximo vídeo.